Boa tarde, queridos. Mais uma tarde aqui juntos, em unidade, unidos pelo mesmo Espírito Santo, né? Pelo Espírito do nosso Deus. Vamos dar início a mais um culto. E eu quero que você comigo, nesse momento, abra a tua Bíblia, onde você estiver, se você puder. Abra a tua Bíblia ali no Salmo 33, no versículo 18. Diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Ainda se você for lá no versículo 21, diz assim: nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. E no 22 diz assim: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos ama, é um Deus capaz de fazer muitos milagres a nosso favor. Deus fiel, um Deus que atende o nosso clamor e o nosso pedido de socorro. E essa tarde nós queremos primeiramente orar, entregar a Ele essa reunião, pedir que o Espírito Santo esteja ministrando os nossos corações e que a misericórdia dEle, que já é tão grandiosa, se derrame sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Nós lemos aqui, né, que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem e sobre aqueles que esperam a sua misericórdia. Eu tenho certeza que você que está iniciando comigo nesse culto, que você espera a misericórdia de Deus para com a tua vida. Amém, queridos? Então vamos orar e vamos agradecer a Deus, porque com certeza Ele já ouviu a nossa oração. Amém? Glória a Deus. Pai santo e misericordioso, estamos iniciando essa reunião, Paizinho querido, crendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E assim como lemos, Paizinho, na Tua palavra, o Senhor é o Deus que Teus olhos estão colocados sobre nós, Paizinho, sobre aqueles que Te temem. E nós esperamos, Senhor, na Tua misericórdia. Por isso, meu Deus, tem misericórdia dos meus irmãos, tem misericórdia de todos nós, Pai. Precisamos da Tua intervenção, precisamos do Teu milagre. Pai querido, nós sabemos que muitos estão nesse momento necessitando de um milagre na sua vida, Pai. E eu creio, Pai, que pela Tua misericórdia, o Senhor vai operar esse milagre. Abençoa, meu Deus, todos aqueles que estão nesse momento conosco, Paizinho, participando nesse culto, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos louvar a Deus. O louvor, ele é além de ser um instrumento, né, de batalha, de realmente de libertação para as nossas vidas, ele sobe, né, até o coração de Deus. Então vamos louvar a Deus. Louva com o coração aí onde você está. Amém, queridos? Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está,
você puder, e cante isso para Ele. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Agora, dando início, né, à ministração da palavra, eu gostaria de pedir que nesse momento, você que está conosco presencialmente, você que ainda vai assistir esse culto, que você nesse momento compartilhe a palavra que vai ser falada, amém? Compartilhe sobre esse culto, porque talvez essa palavra vai atingir muitos corações e Deus possa operar milagres através da palavra, amém, querido? Em nome de Jesus. Quando eu geralmente coloco um título para uma palavra, e essa palavra aqui eu coloquei o título Não Duvide. Nós não podemos duvidar quando Deus está numa situação, amém? Eu quero que você abra comigo no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45 em diante. Mas primeiro põe a mão no teu coração e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, ministra a tua palavra nos nossos corações. Fala conosco, Pai. Nos dá graça, sabedoria, entendimento, Paizinho, para que essa palavra seja fortalecida em nós, Paizinho, e que ela possa prosperar, Senhor, em nossos corações, Pai. E o teu milagre, Senhor, possa ser grandioso sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então diz assim, eu vou ler essa passagem, ela é relatada também no Evangelho de Mateus e de João. Mas eu quero ler hoje especificamente como ela foi relatado por Marcos, no capítulo 6, versículo 45. Diz assim, logo a seguir, depois que Jesus havia feito milagre, inclusive milagre de uma multiplicação, que muitos, né, já conhecem, multiplicação dos pães e dos peixes, diz assim, logo a seguir Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Só fazendo um parêntese aqui, quando a gente lê ali, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco, eu fui procurar na origem ali da palavra, e esse fez aqui, refere-se a persuadir, a convencer, quase que obrigou, mas não obrigou, ele realmente persuadiu que os discípulos fossem para o barco. Então, foi uma direção, na verdade, que os discípulos entrassem no barco e que esses discípulos lá no barco fossem adiante dele para o outro lado. E, enquanto isso, Jesus ficaria ali despedindo a multidão. Por que eu estou falando dessa questão de que Jesus constrangiu, outro termo que também está escrito como traduzir, esse termo aqui, essa passagem, ele constrangeu os discípulos a ir, ele persuadiu os discípulos a irem para o outro lado, a entrarem no barco, ele convenceu os discípulos. Enfim, Jesus estava dando uma direção para eles. Jesus estava dizendo, ó, você foi lá, ele convenceu,
porque ele queria que os discípulos fizessem isso. Mas, quando esses discípulos estão lá no barco, o que acontece? Jesus fica ali para despedir a multidão. Esse despedir aqui, também eu fui procurar assim, a origem, né, no texto. E significa ali que Jesus não somente disse adeus para aquele povo que estava ali, como também os enviou, porque ali tinham recebido da palavra dele. Então fala, né, que ele também despediu enviando essas pessoas. E diz assim: e tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Então veja, primeiro Jesus manda que os discípulos vão lá para o barco, que eles remem no barco até chegar do outro lado, né? Aí ele fica despedindo essa multidão que estava ali ouvindo, né, a palavra dele. E depois disso, Jesus vai para o monte para orar. Jesus ia ao monte para orar. E diz assim no 47, que ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. Então, quando chegou de madrugada, Jesus, né, sozinho ali em terra, e eles no mar, no meio do mar. Aí diz assim, de madrugada. Então, primeiro nós lemos que ele estava, no cair da tarde, me perdoe, ele estava ali sozinho. Mas de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. No 49 diz assim, eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Queria falar com vocês, meus queridos, a respeito de algumas questões que essa passagem, que o Espírito Santo nos fala e que pode ficar tão clara aos nossos corações. Primeiramente, que Jesus deu ali uma direção para os discípulos. Depois, Jesus vai ver esses discípulos de madrugada. A Bíblia diz, esse relato de Marcos nos conta, que eles estavam no meio do mar, ou seja, Jesus estava em terra e eles estavam no meio do mar, mas Jesus sabia o que estava acontecendo com eles. Jesus era Deus, Jesus não precisava, como nós que temos que estar perto para ver alguma coisa. Certamente nós não conseguiríamos ver, né, no meio do mar, um barco que está com dificuldade porque o vento está contrário, né? Mas Jesus vê todas as coisas. Para Deus não existe nada invisível para Ele. Tudo é visível aos olhos de Deus. E Ele então chega lá e quando vê que os discípulos estão em dificuldade, né? Ele vai e se apressa, andando sobre o mar. Eu não estou lendo aqui esse mesmo texto, nos outros evangelhos, quando falam do que Pedro acabou falando com Jesus e pedindo para andar sobre o mar. Que eu queria falar hoje, ministrando essa palavra, é sobre a intervenção de Deus na hora certa. Como que Jesus, na hora necessária, Jesus se apresentou diante dos discípulos. E nós lemos aqui que Jesus, primeiramente, Ele deu uma palavra de ânimo, de encorajamento. Nós lemos no relato aqui que quando Jesus entrou no barco, então o vento acalmou.
Esse milagre, no relato de Marcos, ele acontece quando Jesus entra no barco. Veja lá comigo, vamos reler. Diz assim, eles, lá no 49, né, diz, eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, estavam assustados. Diz assim, porque todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente, a providência de Deus aqui, de Jesus, veio primeiro através de uma palavra. Quando ele disse, coragem, não tenham medo. E aí diz assim, então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Primeiro veio a palavra de Jesus, não tenham medo, tenham coragem. E aí então, quando Jesus entra no barco, é que o vento cessa. Queridos, quero falar com você, que muitas vezes eu já passei por isso, que você toma uma direção na tua vida, que você de repente duvida se aquela direção que você entendeu na época, naquele momento que você tinha orado, se buscou uma direção de Deus, e de repente você se vê num mar revolto, e você vai dizer, muitas vezes, eu sei porque eu já fiz isso, já aconteceu comigo, e eu sei que muitas pessoas já aconteceu isso, de dizer, mas eu estava certa que essa era a direção de Deus, eu tinha certeza que essa era a direção de Deus, e como é que agora o mar está desse jeito? Como é que agora tudo está revolto desse jeito? E você duvida que aquela direção de Deus, que você buscou em jejum, você buscou em oração, e de repente ficou revolto, tudo ficou revolto, o mar, você está ali numa turbulência, e você pensa, eu não devia ter feito isso, eu não devia, não era Deus falando comigo. Não, queridos, quero te mostrar que, como nós lemos, Jesus convenceu esses discípulos que eles deveriam ir no barco. Jesus sabia que, embora não estivesse com eles ali, naquele momento fisicamente, ele sabia de todas as coisas. E na hora certa, ele interviria, faria a intervenção. A Bíblia diz lá no livro de Romanos 8:14, livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 14, diz assim que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós podemos dizer então que todos, né? Eu estou tentando achar aqui, 8:14 diz assim, ó, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E diz assim o 16, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Muitas das direções na tua vida, você está sendo guiado, se você tem buscado a Deus. Se você tem estado na presença de Deus, se você realmente tem andado na obediência à palavra, Deus está guiando a tua vida. Em muitas coisas, ainda que muitas vezes você até duvide disso, mediante as circunstâncias desfavoráveis que muitas vezes se apresentam. Salmo 25, versículo 12, diz assim, ao homem que teme o Senhor, esse o Senhor o instrui no caminho que deve andar. Temer a Deus, tema a Deus, e Deus vai te instruir no caminho que você deve andar. Pegar mais uma passagem aqui no livro de Isaías, no capítulo 58, versículo 11, diz assim, o Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos.
Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Diz assim que até em lugares áridos, até em situações difíceis, Ele vai te guiar. Ele vai me guiar, Ele vai nos guiar. Amém, queridos? No momento da maior dificuldade que eles estavam ali vivendo, Jesus foi até eles e chegou exatamente no momento que o vento era contrário. Chegou no momento em que eles ali estavam com o risco daquele barco virar. Mas a intervenção que veio da parte do Senhor não foi uma intervenção comum. Foi uma intervenção sobrenatural. Foi uma intervenção de milagre. Jesus, ele não veio na forma natural, porque não é natural andar sobre o mar. Não é natural. Alguém concorda comigo? É natural andar sobre o mar? Não. Mas ele veio no sobrenatural. Às vezes, nesse momento que você duvida da direção que você tomou, que você está ao ponto de desistir, tem pessoas, inclusive, que às vezes dizem, não, eu quero desistir, inclusive, não quero mais nem saber de igreja, eu não quero mais o evangelho. Não desista. Não pare de crer. Porque Deus vai chegar até você com o sobrenatural. E aqui Jesus chegou de forma sobrenatural. Ele não chegou simplesmente com outro barco. Ele também não disse antes, olha, quando vocês forem lá, né, vão lá no barco, vão lá para o outro lado, vão lá para Betsaida, mas assim, ó, se acontecer de vocês precisarem, fiquem tranquilos que eu vou lá, chego na hora certa, eu vou chegar. Não, ele não fez nada disso. Ele só convenceu os discípulos dele a irem para o outro lado, a pegarem aquele barco e irem para o outro lado. E às vezes a gente, quando toma uma decisão, né? Às vezes quando a gente está buscando muito uma direção de Deus, né? Às vezes fica um resquíciozinho de dúvida. E você pensa, mas Deus não falou tudo? Será que não faltou buscar mais a Deus? Será que Deus não teria que ter me convencido mais? Não, se você buscou, certamente muitas vezes você tem que orar mais mesmo. Você tem que buscar mais. Mas creia que Deus não vai te desamparar. Porque a Bíblia diz que ainda que errasse o caminho, ainda assim, Deus tem misericórdia para te reconduzir. Deus, Ele não desiste, nem de você, nem de mim. Ele não desiste de nós. Então, ainda às vezes, né, que você tenha tomado uma direção que não era a certa, ainda assim, se você clamar, Deus vai vir com o sobrenatural dele e vai te reconduzir. Vai te dar novas chances para louvor e glória do nome dele. Amém? Eu queria que você visse lá no Salmo 77 comigo. Salmo 77, no versículo, já vou te falar, versículo 14. Salmo 77, versículo 14. Diz assim, nesse salmo, diz assim: Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Queridos, o que nós lemos aqui? Que Ele opera maravilhas, que Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus que opera coisas diferentes, que faz notório. O que é notório? É algo notável, é algo diferente. Amém, queridos? Não é algo comum, é algo diferente. E o que Jesus fez foi algo totalmente diferente. Foi um milagre.
ainda no livro de Mateus, vamos lá, Mateus no capítulo 19, no versículo 26, diz assim, veja lá comigo, Jesus, olhando para eles, para os discípulos, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, querido, se você está naquela dificuldade porque você tomou uma direção e você está no meio da maior turbulência, você clama a Deus e haverá uma intervenção sobrenatural de Deus. Jesus chegou ali no mar de uma maneira que eles não esperavam. Tanto é que eles não esperavam que eles acharam que era um fantasma. Se Jesus fosse esperado por eles ali, eles saberiam, olha, não, daqui a pouco ele vem, talvez ele ande sobre o mar. Não, nada disso. Eles não esperavam a forma que Jesus veio. E assim é muitas vezes com o teu milagre. Assim é muitas vezes com o teu clamor diante de Deus. Você está clamando por algo que você necessita, você está no meio de muita dificuldade e Deus vai vir. E talvez Ele não venha da maneira que você acha que Ele vem. Amém? Nós queremos às vezes, né? Muitas vezes a gente quer, só falta a gente dizer para Deus do jeito que a gente quer. Verdade ou não é? Nós fazemos isso, né? E Deus, Ele sabe algo muito mais do que a gente possa imaginar, pedir, né? A própria Bíblia nos fala, né? Que muitas vezes nós não sabemos nem como havemos de pedir, né? Que realmente a forma que Deus opera, que às vezes o próprio Deus, o próprio Espírito Santo pede por nós, intercede por nós com gemidos inefáveis, porque Deus a gente não pode encaixar Deus num formato, não é isso. Deus, o Espírito Santo de Deus é livre e o teu clamor será ouvido pelo Senhor. Queria falar também dessa situação quando eles já se amedrontam, né? Quer dizer, já não bastava estar aquele mar lá revolto daquele jeito, já não bastava aquele vento, já não bastava estarem no meio do mar, porque é mais assustador ainda, né? Porque se você está num barco perto da margem, você, qualquer coisa, você diz, não, eu pulo daqui e nado. Se você nadar ou vou andando, conforme, não sei, mas está no meio do mar. Imagine você agora, num barco. Eu digo para vocês, porque eu, sim, não tenho nem palavras, de tanto que eu já nem sou boa nadadora, nada disso. Então imagine, no meio do mar, de madrugada, um vento muito forte, né? Remando com dificuldade, seguindo uma ordem que Jesus tinha dado. Eles tinham ido porque Jesus tinha incentivado eles a irem lá. E de repente aquela situação. Talvez eles tivessem pensado ali, será que Jesus nos manda para cá? Talvez alguns deles possam ter pensado, isso não está escrito na palavra. Mas pode ser que algum deles tenha pensado ali, poxa, olha onde Ele nos mandou, né? Por que Ele nos mandou antes? Por que Ele não está aqui conosco? Mas Jesus não perde o controle de nada. Assim como a tua vida, você que tem entregue a tua vida para Jesus, você que confia no teu mestre, você que confia que você é propriedade exclusiva do Senhor, comprada e remida pelo sangue dele, você também está sendo guardado e conduzido pelo Senhor. Se você clamar, na hora certa Ele vai intervir. Talvez Ele não chegue exatamente na hora que você pensa, a intervenção dele não chegue. Eu sei porque acontece isso. Muitas vezes, talvez esses discípulos ali, né? Talvez pudessem ter pensado, por que ele não chegou antes, né? Porque se ele sabia que vinha o vento, não, ele chegou na hora da ventania. Então, queridos, Deus é perfeito e Deus é maravilhoso. Deus nunca vai nos abandonar. E aí Jesus, antes de acalmar, Ele primeiro dá uma palavra. Ele diz, tende bom ânimo, tenham coragem, não tenha medo. Que palavra que você recebeu? Quando você tomou uma direção na tua vida,
Você resolveu casar e agora se diz, eu acho que eu casei errado. Não, mas eu orei e Deus me falou que essa era a minha esposa. Deus me falou que esse era meu esposo. E agora você quer desistir? Agora você quer desistir? Deus abriu uma porta de emprego, Deus abriu um ministério e agora você quer desistir? Não. A palavra do Senhor te diz, caminhe, vá adiante, tenha ânimo, tenha coragem e não tenha medo. Amém, queridos? E essa foi a palavra que Jesus disse. Jesus disse, não tenham medo. Vão, tenham bom ânimo, não temam. Isaías, no capítulo 41, a palavra do Senhor diz no versículo 10, não temais, não temam, porque o Senhor te sustenta com a sua destra fiel. A mão de Deus segura muitas vezes a tua vida, te sustenta, muitas vezes não sempre, Deus sustenta a nossa vida, amém? E depois, o que acontece? Quando ele entra no barco, aí então houve calmaria. Quando ele já estava ali no meio deles, né? E a presença de Deus veio ali e acalmou, e livrou de todo o mal, né? Que poderia acontecer ali. Assim é na nossa vida. Muitas vezes, no pior dos momentos que você esteja passando, de repente a paz de Jesus vem ao teu coração. Quantas vezes e quantas pessoas às vezes estão passando tribulações, eu sei porque eu já passei também muitas, e de repente no meio da tribulação parece assim que tudo perde a força e de repente vem aquela paz, e você ora e vem aquela convicção e aquela paz interior que Deus está cuidando da situação. Então, queridos, antes de eu falar do último aspecto sobre essa passagem do livro de Marcos, eu quero falar para você que Deus, Ele dá uma direção quando nós precisamos. Deus, Ele dirige a vida daqueles que são filhos dele. Se você permitir, se você andar na obediência, se você se encher do Espírito de Deus, Ele vai te guiar. Segundo, na hora da dificuldade, quando você pensa que Ele não está vendo, Ele está vendo e Ele vai te socorrer. Terceiro, muitas vezes Ele vai primeiramente te dar uma palavra, Ele vai usar alguém, Ele vai gerar palavras de ânimo, Ele vai falar com você através da Bíblia, Ele vai usar o teu líder, Ele vai usar um irmão em Cristo, Ele vai usar alguém para te dar uma palavra de encorajamento. Porque Deus não te quer prostrado, nem que você recue da sua fé. Deus quer que você vá adiante, que você vá cada vez mais para frente, amém? Depois, quando você clama, a presença de Deus traz para você, quando você entrega através da oração os teus problemas, as tuas dúvidas, as tuas necessidades, a paz de Deus vai entrar plenamente no teu coração. Por isso, na Bíblia está escrito, né, que nós devemos fazer conhecidas por Deus todas as nossas petições, e a paz do Senhor, a paz de Deus, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. E por último, eu queria pegar esse último versículo aqui, onde diz assim, no 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Sabe o que significa esse endurecido aqui? Significa que o coração deles estava insensível. Ora, por que Jesus
no outro evangelho ali, ele até diz assim, porque não tinham compreendido o milagre dos pães e dos peixes. O que significa isso? Que mesmo diante daquele milagre tremendo que Jesus tinha feito, que era um milagre tão grande, onde ele tinha alimentado muita gente, através de poucos pãezinhos e poucos peixinhos, os discípulos estavam ali, presenciaram aquele milagre, e quando Jesus andou sobre o mar e veio até eles para salvar, para socorrer, eles não, aqui está escrito, né, que eles não haviam compreendido o milagre dos pães, ou seja, eles duvidaram e viram um fantasma, e não entenderam que Jesus operava milagres. Essa palavra, eu fui buscar ali o endurecido, fala, quando eu fui buscar nas referências, fala em realmente estar insensível, né? Com o coração insensível a tudo que Deus já tem feito. Por isso que eu queria terminar hoje com essa palavra que está escrito, queria que você abrisse comigo, lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, abre lá comigo, Hebreus 3, nos versículos 7 e 8, diz assim, o título é assim, ó, perigo da incredulidade, subtítulo, né? Nesse subcapítulo aqui, está dentro do capítulo 3, diz assim, o perigo da incredulidade e da desobediência. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Hoje, se Deus está te dando uma palavra, creia nessa palavra. Não endureça, não seja insensível à palavra. Todos aqueles que recebem a palavra por fé, a palavra ela é recebida por fé, o milagre se opera. Às vezes eu quero encerrar dizendo a mesma palavra. Às vezes num culto, por exemplo, um pregador, um pastor, um bispo, uma pastora, uma bispa, ela fala uma palavra, ela libera. Às vezes, libera uma oração, sai do altar, bênção para a tua vida. Muitos recebem o milagre, outros não recebem, porque receberam a palavra de Deus com fé. Amém, queridos? Então essa é a palavra que eu quero deixar para o teu coração hoje. Creia, não duvide, amém? Vá em frente, amém? Não tema, deixe Deus fazer o milagre. O milagre é sempre sobrenatural, porque se fosse algo natural não precisava de milagre. Concorda comigo? E Deus fará grandes coisas na tua vida, amém? Não desista, não pare de crer. Como diz aquela música, não desista, não pare de crer. Né? Glória a Deus. Quero orar com você agora. Quero falar também para aqueles que ouviram essa palavra e disseram assim, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Para você ser guiado pelo Espírito Santo, primeira coisa que você tem que fazer é se tornar um filho de Deus. E a palavra do Senhor diz que filho é aquele que o confessa por pai. Às vezes eu sei que no mundo a gente aprende, né? Desde pequenininho, não, todo mundo é filho de Deus. Não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que tudo é criação. Que o homem foi criado, que a criatura foi feita por Deus. Mas que filho de Deus é aquele que o recebe por pai, através do Filho dele, Jesus Cristo. Então, se você está dizendo assim, poxa, mas eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, abra no teu coração nesse momento, aí onde você está, e diga para Ele, Senhor Jesus, entra no meu coração. Faz morada em mim, que teu Espírito Santo habite dentro de mim. Eu creio que o Senhor um dia veio, se fez homem e morreu no meu lugar. E eu me arrependo do tempo que vivi sem ti. E nesse momento, eu quero que o Senhor entre, que o teu Espírito Santo, que habita nos homens,
entre no meu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí sim, quando você fez essa oração de confissão, aí sim, agora você é filho. E a palavra de Deus diz que quando Deus olha para você, Ele olha o filho dele que morreu por você. Amém, queridos? A palavra de Deus diz que nós, como filhos, Ele vai nos guiar, vai nos ensinar, vai nos instruir, não vai nos abandonar jamais, amém? E vai nos levar até a vida eterna. Essa oração também, não só vai fazer com que o Espírito Santo de Deus habite em você e te guie nesta vida, mas também o Espírito Santo levará você até a vida eterna, amém? Que nós precisamos também ter vida eterna, amém? A vida eterna começa aqui, quando nós recebemos Jesus no nosso coração. Se você fez essa oração pela primeira vez, essa entrega, eu quero te pedir que você pode colocar ali no chat que você fez pela primeira vez, deixar o número do teu telefone, se você quiser. Você pode enviar um e-mail para a igreja, você pode preencher ali no link, toca aquele link que tem ali, preencha o formulário, amém? Procura alguém da igreja. Se você precisa de oração, você vai encontrar alguém que vai te ensinar a crescer em Cristo, vai orar com você e você vai ser mais do que abençoado em nome de Jesus, amém? Queridos, então, eu quero agora tanto orar com você que acabou de confessar Jesus, também com você que já é um cristão, um filho de Deus. Vamos orar agora e que Deus haja, intervenha com grandes milagres sobre a sua vida, amém? Pai santo e misericordioso, quero colocar todos aqueles que nesse momento, Pai, estão acompanhando esse culto, Paizinho querido. Que o Senhor nesse momento, Paizinho, intervenha naquilo que eles necessitam, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor tem liberado muitas palavras, Senhor. Leva os meus irmãos a crerem cada dia mais na Tua palavra. Meu Deus, que o Teu Espírito os convença, Senhor. Que Teu Espírito Santo acalme os seus corações, Pai. Que eles não fiquem incrédulos, Pai, diante das dificuldades, mas que eles não temam, Paizinho. Que eles não tenham medo, meu Deus. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Tu és conosco, Paizinho. E eu peço a Tua bênção sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, cada pessoa que nesse momento estiver ouvindo essa palavra, receba a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, receba o Teu favor. Receba, meu Deus, a Tua misericórdia. Que o Senhor opere maravilhas, Pai. Que o Senhor opere milagres, Pai. Que hajam testemunhos, Pai, para Teu louvor e para a Tua glória. Eu oro também por aqueles que confessaram a Ti nesse dia, Paizinho. Por essas pessoas, meu Pai, que receberam o Senhor pela primeira vez nos seus corações. Que o Senhor, meu Deus, esteja alicerçando cada um deles, Paizinho, na Tua palavra, Pai. Que o Senhor opere em suas vidas, Pai, de uma maneira tremenda, Pai. E que eles possam crescer no conhecimento do Teu Evangelho e na graça diante do Senhor e diante dos homens. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Queridos, eu quero dar oportunidade agora para que você possa entregar teus dízimos, devolver o dízimo a Deus, as ofertas que você quiser semear. Quero que você abra comigo o Salmo 37, versículos 18 e 19. Diz assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros. Há uma outra tradução que diz assim: os dias dos retos, ou dos justos, daqueles que são justificados por Jesus.
A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias da fome se fartarão. Quem sabe você diga assim: eu estou num tempo difícil financeiramente. Eu estou num tempo muito difícil. Nós acabamos de ler que aquele que é justificado por Jesus, aquele que está em Cristo, não será envergonhado nos tempos difíceis e nos dias de fome se fartarão. Deus tem provisão para a tua vida. Deus tem fontes para trazer bênçãos para a tua vida, para a tua família. Então esse é o momento de você crer que Deus realmente também está nas finanças, que Ele olha pelas finanças do povo dEle. É o momento de você devolver a Ele os 10%. E seguindo a palavra dEle, porque o dízimo é uma ordenança do Senhor. Eu sempre digo que muitos dizem que no Novo Testamento não há essa ordenança. Há sim. Jesus confirmou que deveríamos dizimar. E é o momento de você ofertar, é o momento de você devolver, entregar, me perdoe, o parceiro de Deus. É o momento também de você, às vezes, assim, nossa, eu tenho como dividir meus alimentos, eu tenho como dar a cesta básica. É o momento de você contribuir com a casa de Deus e com a expansão do reino de Deus aqui na terra. Amém? E saiba que Deus é Deus que não vai te envergonhar nos tempos difíceis. Semeie com fé para que Deus possa operar um milagre tremendo na sua vida. Amém, queridos? Vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes. Pai Santo e Misericordioso, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é Deus que tudo pode, porque o Senhor é um Deus que ouve o clamor do necessitado, o Senhor é o Deus da provisão. A tua palavra diz no Salmo 24 que a terra, tudo que ela contém, pertence ao Senhor. Por isso, Senhor, o Senhor pode gerar fontes de bênção, o Senhor pode trazer a tua bênção sobre as finanças do teu povo, o Senhor pode acrescentar, o Senhor pode fazer crescer a sementeira. Por isso, nosso Deus, entregamos todas essas ofertas, esses dízimos, consagramos ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, sejam consagradas ao Senhor para teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe, Deus te dê um excelente final de dia, né? E até um final de semana, assim, mais do que abençoado. E quarta-feira que vem esteja conosco aqui. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, que você tenha muita comunhão com o Espírito Santo, que Deus te abençoe, guarde você e guarde a tua casa. Amém? Em nome de Jesus.